Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. O governador Geraldo Alckmin acaba de sancionar um projeto que entrega à iniciativa privada a exploração de serviços e bens florestais em 25, você ouviu, 25 parques estaduais. Por 63 votos a favor e 17 contra, o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo tinha aprovado no início de junho a emenda aglutinadora ao PL 249 de 2013, autorizando a abertura de licitação nessas áreas. Inicialmente, o projeto de lei estava em lenta tramitação e envolvia apenas 3 parques, uma floresta e uma estação experimental. Em 2015, houve alguma discussão sobre o assunto. De repente, a emenda aglutinativa foi publicada no dia 2 de junho, com a proposta de 25 parques e entrou em regime de urgência. Foi aprovada já no dia 7 de junho, sem consultar organizações da sociedade civil e nem mesmo habitantes daquelas áreas. Populações tradicionais que são guardiãs de toda essa biodiversidade. Nenhuma região do mapa foi poupada pelo projeto de lei 249 de 2013. Os 25 parques, unidades de conservação ambiental, estações experimentais e florestas que serão explorados pela iniciativa privada estão em todas as regiões do estado de São Paulo. Entre eles, o Petar, o Caminho do Mar, a Serra do Mar, a Ilha do Cardoso, a Caverna do Diabo. Nenhum mais ou menos importante do que o outro. Todos igualmente fundamentais para a preservação da biodiversidade. Neles estão remanescentes de Mata Atlântica, cavernas que são tesouros geológicos, animais em extinção, mananciais que abastecem grandes cidades. O Cantareira, por exemplo, é responsável por 45% do abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Geraldo Alckmin autoriza a Fazenda do Estado a conceder à iniciativa privada a exploração dos serviços, o uso de áreas para ecoturismo e a exploração comercial madeireira ou de subprodutos florestais por até 30 anos. Para além da pesquisa científica, preservação e áreas de lazer, os parques são a terra de milhares de paulistas que convivem desde sempre com a natureza. São caipiras, caboclos, quilombolas, caiçaras, índios. Só para citar alguns exemplos, pelo menos 12 comunidades quilombolas do Vale do Ribeira estão dentro de áreas que serão oferecidas à iniciativa privada. Na capital, 4 aldeias Guarani estão no Jaraguá, outro parque da lista de concessões. No ano passado, uma portaria declaratória do governo federal demarcou essas terras indígenas. São 532 hectares, o que equivale a 62% do parque estadual. O governo do estado recorreu à justiça para reverter a demarcação. Dessa forma, a terra indígena poderia ser explorada pela iniciativa privada. As nossas terras indígenas, elas são importantes, a gente chama de tecoá, né, que é o lugar de reproduzir nossa cultura, né, de viver da nossa forma. Isso é um absurdo, né? Em São Paulo, o pouco de Mata Atlântica que existe está sendo colocado à venda. Né? A gente não entende aquele discurso dos Juruá de construir unidade de conservação para proteger e de repente coloca à venda uma área dessa para exploração madeireira. Né? Então essa ainda é a visão. É muito triste porque a humanidade sente agora o aquecimento global, tenta frear, né, o aumento da temperatura da Terra e infelizmente a gente vê um governo que ao invés de caminhar junto com a humanidade, ele caminha ainda com uma visão desse capitalismo selvagem, de destruição e exploração da natureza, quando na verdade, por exemplo, 60% da vegetação do sistema Cantareira já não existe mais, de Mata Atlântica. E se não tiver mata, não vai sair água na torneira dos Juruá, dos próprios brancos. Davi Guarani reclama a falta de diálogo do governo com as comunidades afetadas pela lei, aprovada sem consulta pública, e prevê que se os povos tradicionais não forem ouvidos, a história seguirá se repetindo. A gente sabe como é que está hoje a terra, né? A gente costuma falar que Nhanderu ele criou a terra
da forma que criou para os Guarani viver, né, para os povos indígenas também em geral viver. Mas quando o Juruá veio, ele já começou a ocupar o Brasil. Por isso que é chamado hoje o país de Brasil. Brasil porque é aquele que extrai o pau-brasil, que explora o pau-brasil. Então, o povo, né, esse nome de país, Brasil, é por conta disso. Né? Então, já é o nome de um país que tem uma árvore que foi explorada e dizimada e acabou. E para analisar os impactos socioambientais, convidamos Ricardo Guterman, sociólogo e assessor de meio ambiente da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, e Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bem-vindos. Como avaliar esse projeto? Carlos. Olha, bom, em primeiro lugar, nós vivemos uma época da civilização que os bens ambientais, eles são cada vez mais raros, né? Essa época hoje é conhecida como a época do antropoceno. É a época em que a humanidade atingiu um estágio de que as intervenções humanas conseguem alterar as condições vitais do planeta. E essa alteração das condições vitais é bem o que o Davi coloca, né, na visão da colonização brasileira. Você vai dizimando e sobra muito pouco para preservar. Então, é um momento em que os bens ambientais que restaram, como as unidades de conservação, como os parques, eles são elementos que se revestem ainda de um maior valor, não só de um valor público, né? Não só para a proteção da biodiversidade, para a vida dessas populações que lá estão e para a manutenção de elementos essenciais, como o equilíbrio climático, etc. Então, não dá para tratar desses espaços territoriais como se fosse uma mercadoria. Esses espaços, eles são espaços especialmente protegidos, unidades de conservação, e, portanto, eles devem ser manejados de forma não só a serem protegidos, mas ainda precisamos ampliá-los. A questão é essa, porque a devastação foi tão grande que você chega a romper o que a gente conhece como capacidade de suporte, não é? Então, esse sistema de se tratar um bem público, um bem ambiental, como se fosse uma mercadoria, é um erro, né? É um erro estratégico e, infelizmente, isso custa caro para a sociedade depois, porque o risco é de você ter essas áreas afetadas por uma gestão que tem por ótica a exploração comercial. Então, quando você faz a gestão de um bem público, sobre a ótica de um gestor de bem público, você protege, você preserva. E quando você faz sobre a ótica da exploração, você expolia, você vai até o limite, ou ultrapassa o limite da exploração econômica. Então, essa é a questão que deve se tomar cuidado, né? Deixa eu botar o Ricardo na conversa. Ricardo, a simples concessão dos parques, dessas áreas protegidas, para a iniciativa privada é um problema, ou o problema é você não ter, digamos, o detalhamento e as regras claramente colocadas para que essa exploração se dê? Tem dois problemas. Um problema é a concessão sem restrição de que seja para finalidades lucrativas. Ou, como o Carlos falou muito bem, o problema é de que você abre para a mercantilização dos bens comuns da população. Então, se fosse para ser gerido por entidades, por ONGs, por associações que não tivessem fins lucrativos, mas que se preocupassem apenas com a gestão de serviços que não necessariamente o Estado deve explorar, turismo, ecoturismo, suporte tipo restaurantes, lanchonetes, até eventualmente uma pousada, não haveria problema em si em relação a isso. Mas levar esses bens que são bens de usufruto da população, para finalidade lucrativa, aí passa a ser um problema. Vamos pegar o exemplo do Parque do Jaraguá, como bem o Davi Guarani bem colocou. Além de que isso pode afetar
a vida da população do entorno, principalmente a aldeia indígena que lá está instalada, e que depois de muita luta finalmente conseguiu demarcação da sua área, hoje o parque recebe por volta de 500 mil pessoas por ano. Uma quantidade muito grande de gente, principalmente daquela zona norte, oeste da cidade, que tem muitas poucas possibilidades de lazer, e no Jaraguá, que inclusive o Jaraguá tem um problema, já que vem de décadas, que em termos paisagísticos foi totalmente deturpado, digamos, por aquelas antenas horríveis que tem no seu topo, que é um absurdo ter permitido instalar aquelas antenas, mas isso já foi há algumas décadas. Mas hoje, então, tem 500 mil pessoas que acessam. É mais ou menos 5 vezes mais que um outro parque muito interessante, que também, infelizmente, está nessa relação da privatização, que é o Cantareira, que recebe umas 100 mil, 100 e poucas mil. Por que isso? Porque o Jaraguá tem livre acesso. As pessoas não precisam pagar para poder acessar o parque, para ir até o pico, para poder passear nas suas trilhas, poder ter o seu lazer. O que vai acontecer? E o Cantareira é pago? Cantareira hoje é pago. Hoje é pago. Algum tempo atrás, eu não sei se hoje continua o mesmo preço, era R$9 o acesso. E aí a quantidade de pessoas que vão é muito menor, mas é só por conta disso que os atrativos são mais ou menos equivalentes, digamos. Só para pegar 2 exemplos. O que vai acontecer? Seguramente, para ser atrativa a concessão, o concessionário, a empresa que acabar ganhando a licitação, vai ter que cobrar o acesso. Não vai ser outra coisa. E a questão... E aí, com certeza, vai diminuir a possibilidade do usufruto por parte da população do contato com o meio ambiente, com áreas agradáveis, a possibilidade de lazer. Então, esse é o primeiro problema grave que tem. E acho que o segundo, não sei se seria o segundo, quero conferir com vocês, mas atividades comerciais estão sendo concedidas junto, né, como atividade madeireira e outras atividades comerciais. Isso impõe algum tipo de risco ou não? Olha, se você tem um gestor privado, que lá no seu estatuto está claro que o objetivo dele é gerar lucro, não é gerar bem público, e ele vai fazer uma exploração madeireira, é claro que ele vai explorar o máximo que ele puder explorar. Não é? E esse é o ponto. Não é? Quer dizer, se você vai fazer exploração florestal, você vai fazer exploração de exótica. Não é pinos, eucalipto, essa coisa. E aí, às vezes, esse tipo de atividade é até incompatível com a proximidade daquela mata. Não é? Então, não é desejável que você faça nem a exploração de madeira, muitas vezes, e muito mais o plantio de sucessivas safras de madeira para fazer uma exploração comercial. Então, eu diria que isso, de alguma forma, acaba afetando e impactando a unidade de conservação. Por exemplo, os parques estaduais, eles têm uma zona de amortecimento. Né? A zona de amortecimento é uma zona que você protege no entorno do parque para que ele não receba o impacto da cidade, da civilização, etc. Agora, quando você concede uma gestão de um parque para ainda fazer plantio na sua área, né, aí acaba ficando, eu diria, é um mix extremamente complicado que só daria resultado de forma experimental. Né? Aí o parque sacraliza o seu espaço público no sentido de pesquisa, né? E aí tem 1000 formas de você trabalhar isso, do que apenas a exploração simples de madeira. Agora, esse projeto, que é de 2013, lá em 2013, ele previa 3 parques. Apenas, isso. Mais uma floresta e... Uma estação experimental. Uma estação experimental. Isso foi ampliado para 25, sem debate com a sociedade, sem debate com as populações moradoras dessas regiões. Com que justificativa? Exatamente. Esse projeto é de 2013 e avançou muito lentamente, como você disse no início do programa, mas tinha tinha 2 motivos para avançar lentamente. O primeiro motivo é que
o projeto é de muito má qualidade, da forma que foi apresentado. Então, mesmo no governo da Assembleia, havia muitas resistências em aprovar alguma coisa daquele tipo. E ele é de má qualidade por quê? Porque o projeto original, essa versão que foi aprovada não é assim, concedia a totalidade das áreas dos parques para concessão, para exploração privada. O que é um absurdo, digamos. Por quê? A maior parte das áreas são apenas de preservação. Você pode ter uma trilha onde as pessoas vão caminhar, você pode ter uma lanchonete, um restaurante, um equipamento de arvorismo, um rapel. Essas áreas, em tese, podem ser exploradas. Mas vamos pegar um exemplo claro. O Parque Nacional do Iguaçu tem uma concessão, que uma parte foi feita no governo Fernando Henrique, depois foi renovado e ampliado no governo Lula. Mas a área de concessão é de 3% do total. Então, não tinha cabimento nenhum áreas que são apenas de preservação, que não vão ser utilizadas, serem concedidos para a iniciativa privada. Então, esse é um exemplo. Tem outros exemplos, mas esse é um exemplo da má qualidade do projeto, porque é um contrassenso. Dizia também que o privado, o concessionário, ia fazer a fiscalização do parque. Isso é poder de polícia é exclusivo do Estado, pela Constituição. Então, tinha algumas impropriedades que também evitaram que o projeto avançasse mais. Isso é o projeto original. Depois houve uma outra tentativa, isso na gestão do Bruno Covas, quando secretário de Meio Ambiente. Então, um projeto de iniciativa do próprio Bruno Covas e do governador... Do próprio governo Alckmin, esse projeto. Depois, houve uma... Como o projeto era muito ruim, aí mandar uma minuta para a Assembleia, uma minuta de emenda aglutinativa, de um substitutivo para o projeto, que corrigia alguns desses aspectos. Porém, em compensação, propunha a concessão de todas as áreas florestadas do Estado de São Paulo de propriedade do Estado, que eram mais de 100 unidades. Mais de 100 unidades. E que também tinha um problema, isso por si só, levava a um problema jurídico muito grande. Porque a Constituição do Estado de São Paulo diz que qualquer concessão de bem público estadual tem que ter autorização legislativa, tem que ser aprovado na Assembleia. Se você propõe uma coisa assim, digamos, por atacado, de que todas as áreas sejam concedidas, implicitamente você está revogando a Constituição do Estado por meio de um projeto de lei, o que também, Carlos, que é advogado, sabe melhor que eu, que é uma impropriedade muito grande. Só pegando o histórico, pegando o histórico, nessa época também, por exemplo, na área do Parque do Jaraguá, houve uma grande manifestação contra o projeto, com mais de 2.000 pessoas, com o próprio Davi participando também. Então, também houve muita resistência. Isso lá em 2013? 2014, já no ano seguinte. Em 2015, aí quando a nova secretária de Meio Ambiente entrou, a Patrícia Iglesias manteve essa concepção total. Em alguns artigos melhorou um pouco o projeto, porém manteve isso de ser em todas as unidades. Aí teve uma audiência pública na Assembleia, onde a sociedade civil se manifestou contrariamente. Diversos municípios, a exemplo de Ubatuba, que tem áreas que iam ser concedidas também, se colocaram contra. Em Ubatuba, o prefeito Maurício dizia o seguinte: se vai conceder, se o Estado não quer mais a gestão da Ilha do Anchieta, do núcleo Ubatuba da Serra do Mar, não tem problema, o município assume, a gente faz a gestão. No intuito da população poder usufruir sem ter essa mediação da mercantilização do meio ambiente. Mas, Carlos, você ia dizer? Por favor. É dessa identidade que tem os parques, cada unidade de conservação dessa tem um tipo de comunidade, não é? Sim. É uma questão assim de você identificar
o perfil, a característica, aquilo que dá vida para essa unidade de conservação, não só no aspecto ambiental, mas no socioambiental. Então, eu penso que um projeto que fosse profundo nesse sentido, ele teria que criar um termo de referência para cada unidade, que é diferente do plano de manejo. Plano de manejo é como você trabalhar aquela área para fazer a proteção ambiental. Como você fazer a gestão de forma partilhada com a comunidade, isso é eu diria, é uma arte, não é? Porque assim como você tem, numa unidade de conservação, você tem uma característica paisagística, uma característica de biodiversidade. Por outro lado, você tem uma comunidade que está ligada a essa área, traz consigo um folclore, traz consigo sabedoria popular, e nada mais prazeroso do que você visitar uma área de proteção ambiental junto com a comunidade, não é? Então, esse espírito de proteção cultural também desapareceu, não é? E não ficou claro nesse projeto. Então, o que falta é essa questão da personalidade, né, de você tipificar e criar um termo de referência para cada unidade. E aí vem uma questão importante que nós temos que falar. Como faz a fiscalização desse processo? E aí tem um treco chamado viabilidade de gestão do sistema, não é? Nós não temos hoje uma viabilidade de gestão instalada no sistema ambiental, nem para gerir as unidades hoje e nem para controlar depois quando ela estiver na mão da iniciativa privada. Então, um dos requisitos primeiros seria fazer uma discussão sobre a capacidade de gestão dessas áreas, inclusive de fiscalização, pós-fiscalização, uma vez que ela vá para a mão de algum outro setor, que seja, eu diria, de interesse público, seria muito melhor, como você disse, mas falta essa, eu diria, é uma questão de essência, né? Nós estamos subvertendo nesse processo princípios, tratando os parques como se fosse uma mercadoria e pior, o Estado trata dos parques como se fosse, eu diria, como se fosse um incômodo, né, a ser solucionado. Essa questão da fiscalização, inclusive, só para reforçar, nessa audiência pública de 2015, compareceram em massa os técnicos da Fundação Florestal, os gestores dos parques. E qual que foi a reclamação, a grande reclamação deles? Eles também não são, em princípio, contra a concessão de alguns usos dos parques. Porém, eles diziam o seguinte: a Fundação Florestal está totalmente sucateada. Não tem mais guarda-parques, praticamente. Não tem veículos para os gestores, não tem equipamentos mínimos, não tem condições de fiscalização de como seria uma gestão privada. Agora, isso não acaba sendo usado na argumentação pela privatização, pela concessão? Quer dizer, justamente porque o Estado não tem recursos para cuidar, que ao privatizar gerará recursos para poder, por exemplo, equipar a guarda florestal? Isso aí também é uma falácia. Porque na prática, o que acontece? Primeiro que tem que ter o mínimo para poder fiscalizar. Senão, alguém ganha a concessão de uma forma e vai fazer de outro jeito e ninguém praticamente nem vai saber. Então, essa é a grande questão da Fundação Florestal. Então, eles disseram que primeiro tinha que reaparelhar a Fundação Florestal, fazer concurso, ter gente, tudo isso. Segundo, na prática, como é que acontece? Se existe a lógica da mercantilização, como isso é muito evidente aqui no governo do Estado de São Paulo, né? O grande exemplo que nós tivemos disso recentemente, que provocou uma tragédia social, que foi a gestão da crise da água, que não foi problema de estiagem, coisíssima nenhuma, foi um problema de gestão, e no centro do problema de gestão está o problema da mercantilização, onde você tem uma empresa privada, que é do Estado, mas que mas atua como empresa privada, que é a Sabesp, que procura maximizar os seus lucros, em detrimento a qualquer outra coisa. Isso tem muitos exemplos nesse sentido, ficou muito claro nesse período isso. Mas se tem esta lógica da mercantilização, na prática, o que vai acontecer? O projeto de lei, muito corretamente, diz que os recursos auferidos à concessão vão ser destinados para as próprias unidades de conservação, como já está previsto na legislação federal.
né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é previsto por lei. Porém, o que acontece na prática nessas situações? A gente já viu isso. Esses recursos vão para as unidades de conservação, de um lado, e de outro lado, com a outra mão, o governo reduz os valores que hoje, via orçamentária, repassa para as mesmas unidades de conservação. Então, você corre o risco de, talvez, nem manter os mesmos recursos, mas até diminuir os recursos, porque o risco é, e nada impede isso, já que vai entrar um dinheirinho a mais via iniciativa privada nos parques, se reduz o orçamento e o governo desvia esses recursos para outras finalidades. Hoje, como a gente assistiu há pouco, existe uma grande pressão por parte do governo federal, do governo Temer, de fazer com que os estados acabem canalizando seus recursos para o pagamento das suas dívidas. Então, isso é uma forma de fazer. Então, tira os recursos sendo que hoje estimulados existem. Claro. a privatizações, etc. Claro, Aliás, claro. nesse momento de crise econômica, crise política muito grave no Brasil, o discurso hegemônico que a grande mídia acaba inflando, intensificando, etc., é justamente a ideia de que só a iniciativa privada pode salvar o país em todos os setores. Então, que os patrimônios brasileiros, as estatais, agora os parques, etc., devem ser privatizados, devem ser entregues para o capital privado, no caso da energia, inclusive para o capital internacional, a ideia de desnacionalizar, né, o petróleo, o pré-sal, os transportes e mesmo no meio ambiente, né, há investimentos chineses, canadenses, ingleses, etc. A privatização é de fato uma saída? 1. 2. Porque, em relação a esse PL, uma série de entidades ligadas ao meio ambiente são favoráveis ao projeto, né? Você tem, quando a gente começou a conversar sobre o projeto e produzir este programa aqui, conversando com as entidades, várias delas acham que o projeto merece aprimoramentos, mas que a ideia de privatizar é uma boa ideia. Como é que vocês leem isso, Carlos? Olha, eu vou voltar na tese do bem público e do bem privado. Se o indivíduo tiver uma empresa e ele não gerar lucro, ele não der satisfação para os seus acionistas, ou ele, por uma questão ética, ele tiver que tomar uma medida que não seja lucrativa, mas que dê prejuízo, provavelmente ele vai ser tirado desse cargo e vem outro que vai lá ficar, né? Se o cara de uma petroleira, o empresário de uma empresa de petróleo, ele sabe que o petróleo está provocando a queima, está provocando o aquecimento global, ele sabe que isso traz consequências para a geração dele, para os filhos, para os netos, mas se ele não fizer, alguém vai ser colocado no lugar dele e o fará. Então, é preciso entender que a iniciativa privada, ela estatutariamente, ela tem por objetivo gerar lucro, né? Quando você fala de privatizar, você diz, eu posso privatizar uma lanchonete, por exemplo, né? Vai ter uma atividade comercial normal. Mas quando você trata de um bem público, que é direito da população, que é um bem essencial, como a água, né, que a gente estava falando agora. As florestas. Né, as biodiversidade. Águas, enfim, a biodiversidade. É preciso tomar muito cuidado com os objetivos da empresa que vai gerenciar isso. Se ela é uma empresa privada, ela vai gerar lucro. Ela nunca vai gerar bem público. Então, por uma questão de essência, eu sou contra qualquer tipo de privatização de bem público. Isso não é eficiência de Estado. Na verdade, o Estado, quando faz isso, ele vai gerir de forma equivocada. E não tem como, depois de você conceder uma concessão, você colocar uma fiscalização em cima, porque aí você vai ter algumas pequenas restrições, o plano de manejo, que são coisas absolutamente possíveis de burlar, né? Também o Estado mínimo, ele não tem a capacidade de aferir após concessão. O caso de Mariana foi o caso do pós-licenciamento que detonou aquela barragem que caiu sobre a cidade, né? Nessa questão também da privatização de parques,
como é que você vai aferir, né, a atuação da raposa no galinheiro? Não é melhor não deixar a raposa entrar no galinheiro? Não é? Então, quando você põe a raposa no galinheiro, é pior, porque daí o seu trabalho vai ser dobrado. Né? É melhor fazer essa gestão. Então, eu insisto que bem público tem que ser gerido por agente público, porque você não consegue substituir. Vocês o estão bem falando ambiental. uma coisa, ambos, se eu estou entendendo bem, assim, uma coisa é você dar, na forma de concessão, alguns serviços e a exploração de determinados serviços, por exemplo, como as lanchonetes, como o ecoturismo, a pousada, isso é uma coisa. Né? A outra coisa é você dar a área, a floresta, as árvores que estão lá, né? A água que está lá, a biodiversidade que está lá para exploração comercial. São coisas muito diferentes. Quer dizer, seria possível e tranquilo dar em concessão a primeira, os serviços de ecoturismo, de... Que já se faz. Você tem lá uma lanchonete, tem, né? Sim, tem uma pousada, tem uma lanchonete, tem guias para levar os turistas. Exato. E tal. Isso pode ser dado em concessão para as entidades e tal. Agora, a terra, as riquezas naturais que estão ali não devem ser dadas em concessão. E para ter a garantia disso, o primeiro passo, que não está contemplado nesta lei, é de que cada unidade, já que cada uma é diferente, tem suas potencialidades, tem públicos diferentes, populações tradicionais, algumas têm, outras não, no seu entorno, ou mesmo dentro, tem situações muito diferenciadas. Então, cada uma deveria ser objeto de um projeto de lei onde se estabelecesse os parâmetros da concessão, que é muito simples. Quais as áreas vão ser concedidas? Uhum. Quais os serviços que podem ser utilizados? Como que vai ser a relação com a população tradicional que eventualmente está dentro daquela unidade, daquele parque? Como é que vai ser a relação com a população do entorno? Vai ter sistemas de privilégio em relação aos vizinhos para acessar aquele local? Por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu se tomou esse cuidado. Eu não tenho os números muito atualizados, mas tem 3 sistemas de pagamento. São os números de uns 2 anos atrás. Para ingresso no parque. Para ingresso. Então, o turista estrangeiro paga qualquer coisa de 60, 80 reais para ter o acesso ao parque, que é um parque de grande porte, com muita estrutura, com muitos atrativos, etc. O turista brasileiro pagava 16 reais. 16 reais. Porque às vezes o cara pegava o carrinho dele, igual de lá da capital, alguma coisa, e ia lá para visitar o parque. E os moradores dos municípios do entorno, os municípios vizinhos da região, pagavam R$ 3,30. Uma passagem de ônibus, Uma quase. passagem. Então, você não precisa dizer os valores, mas você poderia, num projeto de lei, colocar este conceito. Por exemplo, este conceito, para ser aplicado. Agora, se você, no mesmo projeto de lei, coloca 25 unidades, é óbvio que é absolutamente impossível fazer isso. Só para dar um exemplo. Você está tratando no atacado coisas que são singulares, mereceriam um tratamento específico. Tem identidade própria e muito claramente demarcado em lei o que pode, o que não pode ser concedido, como e o que deve ser feito. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com essa importante conversa. Não sai daí.